A paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje daremos continuidade à série A Criação. Neste quarto episódio, falaremos da criação do terceiro ao quinto dia. Nós tivemos a oportunidade nos episódios anteriores de meditar como Deus criou a massa bruta, a luz, tudo aquilo necessário para dar início à configuração do mundo como conhecemos hoje. Vimos como ele criou a hidrosfera, a atmosfera e hoje veremos a continuidade da criação dessa biosfera. Como que Moisés narrou a revelação que Deus deu a ele, como ele viu essa criação. Moisés ele narra de forma inigualável, onde até hoje meditamos, não cansamos de meditar, e descobrimos coisas novas a cada meditação. A palavra do Senhor realmente ela é inesgotável. Ela é um poço onde nós mergulhamos e dificilmente encontramos o fim deste poço, pois ela vai se renovando e juntamente com todas as descobertas que a humanidade faz a cada dia que passa, nós vemos o quanto é verdadeira a palavra do Senhor. O quanto ela é renovada, assim que vai avançando a ciência, a tecnologia, o conhecimento. Nós vemos que a Bíblia ela jamais sairá de moda, pois ela é verdadeira, ela é verdade, ela é aquilo que descreve o que há de melhor nesse mundo para o nosso entendimento. Ela é revelação, é sabedoria, é luz para os nossos pés, lâmpada que sempre estará ligada eternamente até o fim dos dias. E hoje quero compartilhar a leitura de Gênesis 1, que está do versículo 9 ao 23, onde veremos do terceiro dia até o quinto dia, a criação do Senhor, a forma como ele fez. Nós veremos que Deus ele continua seguindo seu padrão de criação, de dar nome, de regozijo e alegria, de ver que tudo é bom e dando propósito para cada coisa criada. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam-se eles de sinais para marcar estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra.
Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o quinto dia. Que maravilhoso essa descrição. Como nós percebemos que tudo faz sentido o que Deus cria. Deus, ele não faz nada ao acaso. Tudo tem uma regra, um sentido, uma clareza e um propósito. Nós vimos aqui, a partir do versículo 9, que o Senhor, ele criou a litosfera. Ele primeiro criou no segundo dia a hidrosfera e a atmosfera, e depois ele separou as águas por cima da terra, onde essa terra seca apareceu. E ela é chamada cientificamente de litosfera. É muito interessante, pois os apóstolos, próprio Jesus inspirou todos esses homens para dar essa historicidade para a criação do mundo. Isso acaba derrubando qualquer tese de alegoria, de analogia e de metáfora, muitas vezes associada a Gênesis 1, a criação do mundo. Em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 5, a palavra diz: pela palavra, Deus comanda a criação das coisas, nas quais conhecemos. Deus denomina todas as coisas. Pedro aqui, ele revela a historicidade e a literalidade de Gênesis 1, onde Deus, ele criou tudo pela palavra, dando propósito e dando sentido. E Deus, ele realmente denomina, ele diz mar e terra. E isso nos revela para que ele criou todas essas coisas. E ele, terminando essa criação, ele mesmo diz que tudo ficou bom. E nós vemos o quanto Deus, ele é alegre, o quanto Deus, ele fica contente nas coisas que ele cria. E assim não foi diferente com a criação do mundo, pois tudo ele criou para ele fazer, por fim, a grande obra que é a criação do ser humano. E toda a criação dessa biosfera, nós vemos que tem um fim, que é para sustento do homem, que é para nós habitarmos, explorarmos e sobrevivermos através desse meio ambiente. E a partir daqui, vemos que tudo está pronto para criar os seres vivos, pois já tem a terra, já tem o ar, já tem a água, está tudo pronto para a criação dos seres vivos. E o primeiro ser vivo que Deus, ele cria é o reino vegetal, onde a partir do versículo 11 diz: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores, cujos frutos produzam sementes de acordo com a sua espécie. Deus, ele criou o reino vegetal a partir da terra, pois nós vemos que todo ser vivo, inclusive o homem, ele vem da terra. E ele deu já a capacidade de reprodução. Então, ele bastou criar uma vez só e ele já deu toda essa fisiologia complexa que o reino vegetal tem, o reino de fungos tem, o reino animal tem, de reprodução, de multiplicação. Pois se não fosse através da capacidade de reproduzir, Deus teria que diariamente recriar os seres vivos. Mas Deus, ele já deu esse dom, já deu essa complexidade para que nós conseguimos multiplicar cada vez mais. E é interessante enfatizar que ele diz que ele deu semente de acordo com cada espécie. Então, a partir daí compreendemos que a semente de melancia, ela gera melancia. A semente de milho gera milho. A semente de feijão gera feijão. Talvez você me escutando pode pensar: nossa, mas como isso é óbvio? Mas eu posso dizer para vocês que como se tornou importante para os dias atuais nós falarmos dessa verdade, que a espécie, ela tem uma função, e pelos avanços da ciência e da tecnologia,
que cada vez mais está interferindo na capacidade de reprodução, nos nossos genes, no nosso DNA, como é importante nós enfatizarmos que o Senhor, Ele quis que fosse dessa forma, que cada espécie reproduzisse a mesma espécie. Nós precisamos, a partir daí também, compreender que isso refuta a teoria da evolução, que nós viemos de uma única espécie. A partir daí, nós compreendemos que Deus ele criou já de cara, inicialmente, todas as espécies que existem. Deus ele não criou um vegetal e a partir desse vegetal, com a evolução, foi dando origem a outras espécies. Não. E nem o homem veio de um animal comum, que foi uma evolução onde foi criando outras espécies a partir do tempo. Não, a palavra ela é bem clara. O Senhor, ele já criou na criação do mundo cada espécie existente. O que o cristão e o que é verdade que nós temos que entender de evolução é o poder de adaptação das espécies. Sim, nós vemos várias subespécies. Quando pegamos um tomate, tomates pequenos, tomates grandes, tomates mais verdes, mais vermelhos, outros mais amarelados, de diferentes tamanhos, a depender da região, do tipo de nutriente que esse vegetal recebe. Essa adaptação que vai fazendo variedades dentro das espécies, essa evolução nós aceitamos, pois não contradiz a palavra de Deus. E a ciência é bem clara sobre isso, pois isso tem um nome, chama-se de epigenética, que é um estudo das alterações da expressão genética de cada ser vivo, seja vegetal, seja animal, seja o próprio homem. Porém, não há uma alteração na sequência do DNA. Há apenas uma expressão de acordo com o ambiente que essa espécie vive. Isso se torna claro quando nós pensamos no ser humano, pegamos gêmeos monozigóticos idênticos e um é obeso, o outro é magro, pois nós vemos a expressão genética de forma diferente, apesar deles terem 99% dos seus genes idênticos, de acordo com os hábitos e o ambiente que eles vivem. Então essa variação nós aceitamos, mas quando nós lemos essa passagem da criação, nós vemos que essa teoria da evolução, no qual diz que as espécies, ela vem de uma espécie comum, ela é totalmente derrubada pelo Senhor. Isso não é verdade. Então, nós aceitamos a evolução como a adaptação do ser vivo dentro do ambiente, a evolução da mesma espécie. E Deus, a partir do momento que ele terminou a criação do reino vegetal, ele também disse no versículo 12, e viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e foi o terceiro dia. Depois do versículo 14, nós vamos ver a criação do quarto dia, onde Deus ele cria todo o sistema solar, os astros, a constelação, e nós vamos ver o quão é magnífico a criação desse sistema e o quanto Deus ele nos revela o teu caráter e quanto ele nos revela conhecer o ser humano, conhecer as nossas ações, o que nós somos capazes de fazer. E a partir do versículo 14, a palavra vai dizer: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite, sirvam eles de sinais para marcar as estações, dias e anos, e sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi, Deus fez os dois grandes luminares. Aqui o Senhor descreve para nós a criação do sol e da lua, onde ele denomina de dois luminares.
É muito interessante nós meditarmos nessa parte e ver que o Senhor, ele não deu nome a esses dois luminares, diferente das outras criações, onde ele colocou o nome no mar, nas aves, mas ele não disse do que se tratava, qual era a denominação desses dois luminares, que nós chamamos hoje de sol e de lua. E depois disso, ele fez também, aqui no versículo 16 diz, as estrelas, e colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia, governar a noite e separar a luz das trevas. E ele realmente percebeu que isso foi muito bom e terminou a criação do quarto dia. Quando nós olhamos teologicamente, nós percebemos que o centro da criação de Deus, o centro do universo foi a Terra. Porém, quando nós avaliamos o sistema solar de forma científica, nós vemos que o centro do universo é o Sol. E o Senhor, ele não denominou estrelas, não denominou o Sol, não denominou a Lua, tal como conhecemos hoje, tal como nós fazemos hoje. E todas essas denominações não é da atualidade. Desde o tempo antigo, no Antigo Egito, na época de Abraão, eles já colocavam nome nas estrelas, no sol, na lua, e isso era motivo de adoração. Como o Senhor, ele criou o sistema solar, onde age nas estações, onde age nas marés, o povo, o ser humano, ele começou a compreender que os astros podiam dar direção não somente às estações e os dias do ano, mas também para a vida do homem, que é uma grande heresia, que é uma grande falácia. E começou a adorar todos esses astros. Ainda hoje, nós temos os astrólogos, o horóscopo, onde fala da lua de cada pessoa, independendo do dia que nasce. E isso é uma grande heresia. E eu creio que o Senhor, ele já não fez questão de colocar nomes, pois ele entendia que o ser humano, na sua essência de adoração, de conhecer ao Senhor, quando sem conhecimento começa a adorar e dar o seu amor e o seu louvor a qualquer coisa, a qualquer objeto, a qualquer ser. Mas nós temos que compreender que toda essa complexidade do sistema solar e essa função maravilhosa que ele tem não gera de forma alguma poder na vida das pessoas, assim como as pessoas da Mesopotâmia, na época de Abraão, os egípcios e até várias linhagens e religiões que ainda existem hoje creem. Eles são todas criaturas. O sol, a lua, as estrelas são criações que fez para com um propósito, para iluminar, para governar o dia e a noite, para dar função às estações, às marés, reger as marés, mas nada além disso. Pois o Criador, pois o que dá direção para a nossa vida é o nosso todo-poderoso Deus, nosso Deus único, o Deus da nossa vida, que este sim é criador, é soberano, é onipotente, é onipresente, é onisciente, sabe do ontem, do hoje, do amanhã, e a ele toda a glória. E assim finaliza o quarto dia e começa a criação do quinto dia, onde o Senhor inicia a criação do reino animal, os animais aquáticos e os animais terrestres. Nós veremos que todos aqueles animais que vivem na água, peixes, mamíferos, crustáceos, moluscos, fungos, todos aqueles animais aquáticos vão ser criados no quinto dia. E também os animais que vivem na nossa atmosfera, as aves. E Deus, ele continua tudo com a sua forma excelente, magnífica,
com o seu padrão, com a sua ordem, seu jeito maravilhoso de ser. E a partir do versículo 20 diz assim: Disse também Deus: Encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: Sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o quinto dia. Deus, ele também cria os animais de acordo com a sua espécie. Todas as espécies que conhecemos foram criadas naquele dia. As que já, infelizmente, estão extintas, mas as que ainda sobrevivem, foi criada naquele dia. E Deus fez cada uma de acordo com a sua espécie, derrubando, quero enfatizar mais uma vez, a teoria da evolução de que os animais provêm de uma espécie única. Não. Toda evolução, toda adaptação e variedade é de acordo com a espécie existente, que vão se adaptando de acordo com o ambiente e o local que moram. E o Senhor continuou dando a capacidade de multiplicação. E a ordem de Deus é: multipliquem-se nos mares e multipliquem-se as aves na terra. Onde o Senhor deu esse dom de reprodução maravilhoso. E ele diz também no versículo 21 que tudo ele viu que ficou bom. Como Deus se alegra com a sua criação. Como Deus, na sua plenitude, no seu caráter único e perfeito, ele se regozija com tudo que ele cria. E ele tem amor por aquele cria. E ele dá o dom de multiplicação, pois ele quer ver todas as áreas deste mundo repleto e cheios das suas criações. Através dessa capacidade única que o ser vivo tem, que é a capacidade de reprodução. E o quinto dia termina, dando início a todos esses animais que são tão perfeitos, que ajudam a povoar o mundo, que dá sustentabilidade, que dá manufatura, matéria-prima para fazermos coisas maravilhosas, que faz parte da nutrição do mundo. Deus, ele é maravilhoso e ele pensou em tudo. Moisés, ele foi agraciado por Deus ter revelado a ele essa forma magnífica e maravilhosa como ele criou todas as coisas. E tudo que Moisés descreveu atinge as nossas vidas e nos alcança até os dias de hoje. E até os dias de hoje, mesmo com todo o conhecimento, mesmo com toda a tecnologia, nós nos maravilhamos com o livro de Gênesis. Pois quando eu leio, quando eu medito no livro de Gênesis e eu olho para o mundo, eu vejo o quão a Bíblia ela é verdadeira e quão me dá base, me dá fundamento para eu saber o que é verdade e o que não é verdade. Nos dá discernimento para nós compreendermos as teses que muitas vezes são levantadas pela ciência. E quando contradiz a palavra de Deus, essa tese pode passar até muitos anos, até mesmo décadas, mas ela cai em desuso, ela cai por terra, ela é derrubada, pois a verdade de Deus, ela sempre será soberana. E nós vemos que os cristãos de hoje em dia, nós também enfrentamos os mesmos problemas e dificuldades que Moisés enfrentou com aquele povo lá no deserto.
Pois como dito nos episódios anteriores, Deus ele fez essa revelação a Moisés, pois Moisés estava enfrentando grandes problemas com aqueles milhões de hebreus que tinham acabado de sair do Egito, que estavam encharcados, inundados da cultura egípcia, a cultura religiosa, com a visão do mundo, uma cosmovisão pagã e egípcia. E Moisés, ele precisava, por ordem, dar a luz, dar clareza para aquele povo compreender que existe somente um Deus, que Deus criou todas as coisas. Dá compreensão para aquele povo que o sol não era Deus, que a lua não era Deus, que sapo não era Deus, que peixe também não era Deus, que o faraó também não era um Deus encarnado. Pois toda essa dificuldade Moisés enfrentava com aquele povo, que não sabia, depois de 400 anos sendo escravos no Egito, não sabia de onde veio, não sabia qual era o propósito deles, não sabia, tinha uma transmissão oral, mas que a dor, o tempo, acabou apagando tudo e se tornando pequena para aqueles homens e mulheres. E Moisés, ele veio com a ajuda do Senhor, através das revelações de Deus, e trouxe à tona a verdade para aquele povo e para nós. Moisés nunca imaginou que todos os seus escritos perdurariam por mais de 3.000 anos, serviria de guia para esse povo aqui, quase 3.500 anos após a vinda de Moisés. Nós ainda nos utilizaríamos dos seus escritos para ser um guia para a nossa vida. Pois a palavra de Deus passará céus, passará terras, mas a palavra de Deus, ela permanecerá para todo o sempre. E hoje nós cristãos também enfrentamos essa dificuldade, pois cada vez mais teorias e ideologias surgem. E é através da palavra, de todos esses ensinamentos, que nós temos armas para refutar essa mentira, para apontar as falácias e as heresias que se levantam, tais como teoria de evolução, tais como ideologias de gênero, tais como todas essas teses biológicas, onde o homem quer brincar de Deus cada vez mais e interferir no material genético, interferir no sistema reprodutivo, fazer coisas no qual Deus jamais se agradará. É por isso que nós temos que ser crentes instruídos e ter discernimento para ajudar as pessoas desse mundo não cair em mentiras, heresias, falácias que as levarão em passos largos para o inferno. Que essa meditação, que esse estudo seja direção para a sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até a próxima.